ser dividida em várias partes, porque o conteúdo de vocês é muito extenso e um pouco complexo. Então, eu preferi dividir por várias etapas para facilitar, né, para vocês não ter tanta dificuldade. Vamos lá? Bom, o tema de vocês, a aula de vocês, está na unidade 7, tema 2, mais precisamente nas páginas 160 a página 161. Qual o objetivo? Investigar os principais mecanismos envolvidos na transmissão e recepção de imagem e som que revolucionaram os sistemas de comunicação humana. Então vamos lá, pessoal. O som. Bom, o som é produzido pela compressão, expansão sucessivas do ar ou de outro meio material. Então, todos os sons eles estão associados à vibração de um meio físico. Quando ouvimos a voz de uma pessoa falando, perturbações no ar se deslocam desde o emissor até as nossas orelhas. Acompanhe na figura a seguir o que ocorre quando um som é transmitido por um alto-falante. Quando a onda sonora é emitida, a região mais próxima à parte interna do alto-falante vibra, propagando o som para o ar. A cada vibração, o ar próximo ao alto-falante é comprimido e expandido. A sequência de compressões e rarefações sucessivas do ar se propaga em todas as direções na forma de uma onda longitudinal. Perceba que se propagar o som necessita de um meio material e por isso é classificado como onda mecânica. Muitas vezes, notamos o barulho de explosões e de tiros no espaço em filmes cinematográficos. Esses sons, na verdade, não podem ser escutados no cosmos, pois as ondas sonoras não se propagam no vácuo, tá certo? Então, quando você vê aqueles filmes, né, lá Star Wars, aqueles filmes maravilhosos, lá de Interestelar, que você vê aquelas explosões, né, gigantescas, né, cheias de efeitos especiais, aquele barulho que vocês observam nas imagens, eles não são verdadeiros, tá? Porque as ondas sonoras, elas não vão se propagar no vácuo. Por isso, ela é classificada, gente, como onda mecânica. Aqui nós temos o exemplo citado no slide anterior. Note aí que no A, né, no exemplo A, nós temos quando a parte interna do alto-falante, observa aqui o alto-falante, vibra em direção ao exterior do aparelho, que cria uma compressão no ar. Olha lá, a compressão, né? Aqui nós temos o alto-falante, vai criar uma compressão. Pode observar aqui a mola, né? Aqui, ó, velocidade da mola, certo? Você pode observar que as partículas estão mais próximas. As regiões, aqui, ó, na letra B, quando a parte interna do alto-falante vibra em direção ao interior do aparelho, cria uma rarefação do ar. As regiões mais escuras e mais claras no ar, que representam respectivamente a compressão e a rarefação na bola, foram incluídas para fins didáticos de comparação. A velocidade da onda na bola é muito menor que a velocidade do som no ar. Para simplificar, as ondas são apresentadas com a mesma velocidade. Então, observe, aqui, ó, na letra A, nós temos a compressão próxima ao alto-falante, né? Então, tá muito mais agrupado aqui, tá certo? É claro que vocês não vão ver isso aqui, tá, gente? Isso aqui é só para fins didáticos, para vocês entenderem melhor. E o ar no ambiente, né? Onde o som está propagando. Agora, quando você vê, né, aqui o segundo exemplo, a parte interna aqui, ó, do alto-falante, quando ela vibra, em direção ao interior do aparelho, ó, você pode observar que a seta está virada para cá, ó, tá certo? Está virada aqui, ó, rarefação virada para o lado do aparelho. Aqui nós vamos ter uma compressão para depois ser liberado para o ambiente, tá certo? Então, olha só, essas regiões, aqui, ó, as regiões mais escuras e mais claras no ar representam a compressão e a rarefação da mola.
Então, observa aqui, ó, rarefação, compressão e foi liberado para o ar, para o ambiente externo. Aí temos agora a velocidade do som. Quando vemos um relâmpago, geralmente ouvimos o trovão somente depois de alguns segundos. Isso ocorre porque a velocidade do som é muito menor do que a luz. Enquanto a velocidade do som no ar é aproximadamente 340 metros por segundo, a velocidade da luz é cerca de 300 milhões de metros por segundo. Lembre-se de que o som é uma onda mecânica e a luz é uma onda eletromagnética. Bom, a velocidade do som depende das condições do meio que ele se propaga, como nós vimos no vídeo anterior, como seu estado físico e sua temperatura. Nós temos aqui na tabela que a velocidade do som ela varia bastante em diferentes meios materiais. Por exemplo, gás de oxigênio, hidrogênio, água, enxofre, cobre, alumínio. Observe que quanto mais gasoso, né, menor é a propagação do som, certo? Então, quanto mais sólido, né, são as partículas, maior é a propagação do som. Bom, no sistema auditivo humano, quando a onda sonora atinge o sistema auditivo de uma pessoa, vai vibrar sua membrana timpânica, e essas vibrações são transmitidas para a orelha interna. Essa aqui é a orelha interna, certo? Por meio de 3 pequenos ossinhos, né? Ou ossinhos, eles denominados bigorna, martelo e estribo. Na orelha interna, as vibrações são captadas por células sensoriais especializadas e convertidas em impulsos nervosos que são enviados ao cérebro, né, por meio do nervo auditivo. Então está aqui, ó, os ossículos, né, transmitidos aqui para o nervo auditivo, né, e com isso, né, nosso cérebro, né, através dos impulsos nervosos, nosso cérebro capta isso aqui, capta o som e a gente analisa. Observe que é muito interessante, né, a velocidade com que isso ocorre. Como tem uma atividade aí, que eu vou estar proposta no vídeo de vocês, eu vou ensinar mais ou menos como que calcula, né, para vocês não ficarem aí tanto no vácuo para tentar então resolver essas atividades que eu vou propor, que está no livro didático de vocês. Vamos dar um exemplo. Um golfinho emite pulsos de ultrassom que são refletidos por um cardume de peixes, retornando a ele após 6 segundos. Considerando que a velocidade do som na água do mar é igual a 1.500 metros, qual é a distância entre o cardume de peixes e o golfinho? Então ele está querendo saber a distância entre o cardume de peixes e o golfinho, certo? Considerando a velocidade do som dentro do mar, da água do mar, que é igual a 1.500 metros por segundo. Bom, nós temos os dados aqui. Primeiro, a fórmula que nós vamos utilizar é a velocidade, né, que é ΔS com ΔT. Então, o tempo final, 6 segundos, né? Então ele está falando aqui, ó, refletidos por um cardume de peixe, retornando a ele a 6 segundos. Então, o tempo final nós já temos aqui, que é os 6 segundos. Qual que é o tempo inicial? Não fala, aqui no exemplo não tem. Bom, e ΔS é a variação do espaço ou distância, e também não sabemos, né? Então, observamos o seguinte, se a velocidade, né, do som na água é igual a 1.500 metros, eu não sei o ΔS, que eu estou procurando o ΔS, eu só sei o quê? Eu sei da velocidade do som na água do mar, que é 1.500 metros, e sei do tempo final,
menos o tempo inicial. Ou então, 1.500 metros é igual ΔS dividido por quem? Por ΔS dividido por quem? Por 6. Mas esse mouse aqui hoje está complicado. Dividido por 6. Então, trocando aqui, né? Observe o seguinte. Nós vamos passar o ΔS, né? Porque é o que eu quero saber, né? O ΔS, eu quero saber a variação do espaço à distância, por 1.500, que é a velocidade do som na água, vezes o tempo final, que vai dar, multiplicando aí, vai dar 9.000. Só que tem um detalhe. Esse 9.000 é um tempo de ida, né? E volta do tempo do pulso emitido. Então, a distância é a metade do valor encontrado. Portanto, aqui está 9.000 metros. Mas se eu for dividir a distância de ida e volta, né? Então, vamos dividir por 2 e dará, então, 4.500 metros. Bom, pessoal, então é basicamente isso, tá bom? Eu agradeço aí a vocês, né, pela aula, pela compreensão, tá certo? E logo nos estaremos falando virtualmente, tá certo? Qualquer dúvida, eu estou no PV. Muito obrigada e um bom dia para vocês.